Jeremias, capítulo de número 18, verso de número 1 diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Perceba uma coisa: Deus manda Jeremias descer à casa do oleiro, porque ele quer falar algo a Jeremias. Então, a ordem é descer para ouvir. Só que quando Jeremias desce à casa do oleiro, a princípio, em um primeiro momento, Deus não está falando com ele através de palavras. Não existe a voz de Deus. Existe uma cena. E essa cena do oleiro trabalhando é Deus falando com Jeremias, sem palavras, mas com uma obra acontecendo perante os olhos de Jeremias. Isso me diz algumas coisas. Primeiro, Deus sempre, quando fala para ser compreendido. Deus não é um Deus de confusão, que quando fala nos deixa em dúvida. Sempre quando Deus fala, nós entendemos. Ou seja, quando você diz que não sabe se foi Deus que falou com você, provavelmente não foi Deus, porque se fosse Deus, você teria certeza. Deus não deixa dúvida, Deus se faz entender de várias formas. Quando Deus fala através de Jesus no Novo Testamento, quando é Cristo falando, Cristo se utiliza de parábolas. Por quê? Porque queria ser compreendido. Ou seja, no Velho Testamento e no Novo Testamento, quando Deus fala, Cristo fala, sempre há compreensão, não há dúvida. Então, nesse processo de Deus falar com Jeremias é explicável, porque quando Deus chama Jeremias, no capítulo 1, a Bíblia diz que Jeremias fala para o Senhor: Senhor, eu ainda sou uma criança. E aí Deus tranquiliza ele dizendo: Jeremias, fica tranquilo, que o que você falar serão as palavras que eu vou colocar na sua boca. Ou seja, se há limitação em você, essa limitação será vencida, porque quem vai usar você sou eu. Aleluia. E aqui, queridos, quando Jeremias desce à casa do oleiro, há um silêncio da voz de Deus, e parece que eu vejo isso. Jeremias para e fica observando o oleiro trabalhar enquanto a voz de Deus não se manifesta. E a Bíblia diz que o trabalho do oleiro acontece na frente de Jeremias. Mas veja, quantas vezes a gente já ouviu esse texto? Quantas vezes a gente já ouviu alguém pregar acerca desse texto? E olha, tudo que a gente ouve, tudo que a gente canta gera um filtro para que a gente olhe para uma palavra como essa e talvez perca detalhes que mudam todo o cenário. Quer ver? A gente cantou durante muito tempo que o oleiro quebrou o vaso, e que o oleiro quebra o vaso e faz de novo. Quebra-me, Senhor, e me faça de novo. Quantas vezes a gente cantou isso? Só que quando você vai para a palavra, você vai perceber que o oleiro nunca quebrou um vaso. Porque quebrar um vaso é falta de perícia. Quebrar um vaso é falta de habilidade. E se tem uma coisa que o oleiro não tem, e aqui eu sei que você sabe do que eu estou falando, se tem uma coisa que o oleiro não tem, é falta de perícia. Ele é perfeito no que faz, ele não erra e ele não abre margem para perder o investimento dele. Ou seja, se o oleiro não quebrou, o que aconteceu? O texto diz: o vaso quebrou-se na mão do oleiro. Sabe o que é isso? O problema não é o oleiro, o problema é a matéria-prima que é ruim.
O problema não é a habilidade ou inabilidade do oleiro, não. O problema é que a matéria-prima é barro. E barro é barro. Aliás, o que me alegra é saber que o oleiro chama de vaso aquilo que nem ainda vaso é. O oleiro olha para o barro e diz: isso aqui é vaso. Enquanto todo mundo olha para barro e chama de barro, o oleiro diz: isso aqui para mim é vaso. Ou seja, ele é o único que olha para aquilo que todo mundo despreza e diz: não, é vaso. Mas não tem formato de vaso, mas eu sei fazer, eu sou oleiro. Então, essa é a primeira fase. O oleiro pega o barro, pega algo que ninguém valoriza, que está no chão, coloca sobre as rodas. A roda começa a mexer. Ele molha as mãos e começa a trabalhar no barro. Só que a Bíblia diz que nesse processo o vaso se quebra. Quebrou-se na mão do oleiro. Só que, veja, você já viu chicletes quebrar? Não, porque tudo aquilo que é mole não quebra. Simplesmente perde o formato. Perde a identidade. Então o oleiro está trabalhando no vaso, que ele chama de vaso, porque ainda é só um barro mole. Ele é o único que vê no barro, só ele enxerga. Ele está trabalhando. Aí o vaso se quebra. Sabe o que alguém que não é oleiro faz? Descarta essa matéria-prima e pega outra matéria-prima. Mas a Bíblia diz que o oleiro não. O oleiro, quando o vaso que é barro e que ele chama de vaso perde o formato, é isso aqui que acontece. Ei, o lugar para perder o formato ou para quebrar como você quer é na mão do oleiro. Porque se você quebrar fora da mão do oleiro, você vai ser visto como todo mundo te enxerga, barro. Mas se você quebrar na mão dele, ele olha e diz: vou fazer novamente um vaso de novo. Porque ele não desiste da matéria-prima que comprou com sangue precioso na cruz do Calvário. E sabe o que é isso? Isso é o maior gesto de intimidade, porque o oleiro interfere em nós com as suas mãos. Quebrou? Eu não desisto. E isso Jeremias está vendo. Só que deixa eu te dizer, isso aqui é uma fase. E a nossa vida é feita de fases. Fases nas mãos do oleiro. Porque veja, esse vaso ainda não pode ser colocado nada dentro dele. O princípio de existência dele ainda não é atingido. Sabe por quê? Porque ainda não dá para colocar nada dentro dele. Não dá. Porque ele ainda está mole. E Paulo vai dizer: tendo porém tesouros em vasos de barro. Qualquer coisa que for colocada dentro dele agora adere a ele. Isso é o maior perigo da gente, quando aquilo que a gente recebe adere a nós. Você já viu gente que mal começou já está se achando?
Já viu gente que pregou uma vez já se acha melhor do que o outro? Você já viu gente que porque canta melhor acha que é melhor do que alguém? Eu sou melhor. Você é vaso igual a todo mundo. O que muda é o que tem dentro, e o que tem dentro não é seu, é dele. Só que veja, é por isso que a gente precisa respeitar as fases. Aqui, só porque tem formato de vaso não significa que é vaso. Só porque tem formato de vaso não significa que está pronto. E a gente tem que ter essa percepção. Ter o formato de vaso não nos diz ser vasos, porque tem processo para acontecer. E o processo do vaso é esse: quando o oleiro termina, a Bíblia diz que ele pega o vaso e leva para o forno. E agora, meu amigo, não se trata mais da habilidade do oleiro, se trata da nossa. Não se trata mais da habilidade do oleiro, se trata do nosso caráter. Porque dentro do forno as mãos do oleiro não nos acompanham. Dentro do forno é um ambiente de solidão, mas é um ambiente de preparo, e que a gente precisa. É nesse momento que os não se apresentam na nossa vida. É nesse momento que a gente não consegue ver quando, porquê não acontece com a gente. Só que nesse momento é um momento de ficar em silêncio. O problema é que quando as pessoas saem das mãos do oleiro e vão para o forno, no forno reclamam, murmuram e dizem: o problema meu é minha igreja, o problema meu é o meu pastor, o problema meu é minha liderança, o meu problema é que Deus, chato. O problema é que você não entende o processo. O problema é que você não fica quieto onde deveria silenciar. O problema é que a gente é imaturo, e por isso que tem gente que vive a vida inteira e não alcança o seu propósito. É porque não respeita o processo para viver o propósito. Nós precisamos entender isso. No silêncio, Deus está trabalhando. Você está angustiado dentro do forno. Deixa eu te dar uma notícia: é ruim dentro do forno, mas o forno fica dentro da olaria. Enquanto você está no forno, o oleiro está fazendo outro vaso, mas olhando para você, porque daqui a pouco vai chegar o momento que ele abre o forno e aquilo que era barro mole agora é vaso. Só que tem uma coisa: tem gente que quebra dentro do forno, e o forno não se abre enquanto o processo não termina para quem estiver junto. Sabe que isso acontece? Você quebra dentro do forno porque não para, porque reclama, porque murmura, porque sempre acha que tem razão. E quando o forno se abre, os outros vasos que respeitaram o processo estão prontos, e você não. Passou pelo mesmo fogo, o mesmo forno, o mesmo processo, só que quem ouviu e respeitou, rompeu. E às vezes a gente está quebrado aqui. Aí o oleiro tem que pegar você, levar para as rodas, e talvez aqui vai ter que quebrar, porque aqui você já não é mais aquela matéria-prima fácil de lidar. Você já está rígido, mas quebrado. Está rígido e quebrado. Ainda bem que o oleiro sabe trabalhar com essa matéria-prima. Posso te dizer uma coisa? A Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos e diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
Eles estão 3 anos e meio andando com Jesus, eles pensam que estão prontos, eles vão acontecer, eles estão estourando, e Jesus diz: fica em Jerusalém, vocês precisam de algo a mais. Atos capítulo 1 versículo 8 diz: e recebereis virtude do alto, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você prestou atenção? Para você poder sair daqui, você precisa terminar o processo, você precisa de algo a mais. 3 anos e meio andando, foi 3 anos e meio. Judas quebrou e foi embora das mãos do oleiro. Pedro quebrou, mas voltou para as mãos do oleiro. Você está entendendo? Tem gente que quebra e desaparece. Tem gente que quebra e diz: não, me leva para as rodas novamente. Não desiste de mim aí. O oleiro diz: é óbvio que eu não desisto de você. Vem pra cá, barrinho ruim, eu vou te colocar nas rodas e vou refazê-lo. E são 3 anos e meio trabalhando. Aí quando Jesus vai aos céus, eles vão pro forno. E a solidão. Atos diz: eles estavam no templo todos os dias, adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Só que para pensar, Cristo não está mais, o Espírito Santo ainda não desceu, e o Santo dos Santos perdeu o propósito, porque o véu já havia rasgado de alto a baixo. Eles estão adorando, mas não há manifestação, é silêncio. Eles estão adorando, mas ninguém desce. Silêncio. Mas Atos capítulo de número 2 diz que eles esperaram, que eles ouviram a voz e esperaram. E porque esperaram, o forno se abriu. Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu o forno aonde eles estavam, e foram ouvidas línguas repartidas como que de fogo. Algo a mais. Pedro negou. Pedro cortou a orelha do soldado. Pedro queria voltar a pescar, desistir. Mas agora, Pedro, cheio do Espírito Santo, depois de passar pelo processo, diz: deixa que eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Pedro prega e 3.000 almas aceitam a Jesus. Deixa eu dizer para você uma coisa: depois de pronto, sabe a sua casa? Você vai ganhar ela para Jesus. Sabe a sua escola? Depois de pronto, tudo que você falar, Deus vai realizar, porque o propósito acontece quando nós respeitamos as fases. Deus vai usar você, mas antes, deixa Ele terminar o processo. Fala, meu lindo, minha linda, que bom que você está aqui comigo nessa palavra. Eu tenho uma mensagem do Senhor para você. Eu tenho certeza que essa palavra será bênção de Deus para você, para sua casa, para sua família. Se eu puder te dar um conselho, elimine as distrações, dedique esse tempo para você ouvir a voz de Deus, sabe? Como um hábito de dedicar o tempo para ouvir aquilo que Deus tem para você. Então faça isso, elimine distrações. Se você ainda não é inscrito no canal,
se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira, há 4 anos, sem falhar, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Deus para você aqui, tá bom? Então curte o vídeo, manda para todo mundo, manda no grupo da família, no grupo que dá briga, manda para todo mundo essa mensagem. Nem que seja como indireta para alguém, mas envia. Olha aí, ó, tá vendo? E vamos fazer o seguinte, vamos para a mensagem. Aleluia. Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 5. Hoje, eu confesso para você que essa foi uma das palavras que mais incomodou meu coração. Essa mensagem foi uma das palavras que me tirou do eixo durante uma semana, pelo menos. Depois de uma conversa que eu tive com meu avô, de uma história que ele me contou, meu coração entrou em guerra por conta de uma coisa que ele me disse. Uma pergunta nasceu naquele dia, e eu não tive paz enquanto o Espírito Santo não me respondeu. E o Senhor não me respondeu de uma maneira prevista, sabe? Ele agiu no contexto mais inesperado. Enquanto eu fazia a pergunta, contando para o meu pai, o Espírito Santo me fez entender, olhando para ele, a resposta. Sabe, o tema dessa mensagem é quando tudo dá errado. Sabe, quando nós semeamos da maneira correta, mas na hora da colheita parece que tudo sai de maneira contrária. E eu vou te dizer, essa é uma das sensações mais difíceis de nós como seres humanos enfrentar, porque a gente não aceita, entendendo que se plantamos algo bom, colher algo ruim, entende? A gente tem um senso de justiça falho, mas quando se trata da gente, ele é bem aprimorado. Então, eu vou já te contar, mas eu só quero que você faça uma pergunta para você, sabe, e que você, ao longo dessa palavra, você construa no teu coração a sua resposta. A lei da semeadura, ela é verdadeira ou ela tem exceção? A lei da semeadura, sabe, aquela que a gente diz no nosso senso comum, mas que a própria Bíblia em Gálatas diz que aquilo que eu plantar, isso eu vou colher. Então a pergunta é, isso é real? Será que é dessa forma que acontece? Será que se eu realmente plantar, eu vou colher? Ou será que se eu plantar o bem, eu vou colher esse bem todo que penso estar plantando? Será que isso é infalível? Ou será que em algum momento tem as suas exceções? É isso. Daniel capítulo 6, verso de número 5 diz: então disseram estes homens: nós não encontramos qualquer ocasião contra o Daniel, exceto se procurarmos contra ele algo concernente à lei do seu Deus. Aí o verso 7 diz: todos os líderes do reino, os governantes, os príncipes, os conselheiros, os capitães, reuniram-se para estabelecer um estatuto real e fazer um decreto, para que todo aquele que suplicar a qualquer Deus ou homem por 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Aí o verso 9, no verso 8 o decreto é promulgado. No verso 9 diz o seguinte: o rei assinou o decreto, e no 10 diz: então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para sua casa. E com suas janelas abertas no seu quarto, que dava para Jerusalém, ele abaixou sobre os seus joelhos e fez durante 3 vezes naquele dia. Deu graças a Deus, como sempre fazia. Sabe, quando a gente olha para uma história como essa, aonde a Bíblia nos apresenta um menino bom, aqui não é a história de um homem mau, não é a história de um personagem que a gente tem raiva, não. Aqui é um personagem que você lê do início ao fim e você sente prazer na vida do Daniel. O Daniel é um menino justo, é um menino íntegro. A Bíblia vai dizer que o que ele representa é notável aos olhos da liderança.
A Bíblia diz que ele foi colocado como líder, ele foi honrado perante os seus. Só que existe um problema, porque quando você é honrado, você atrai olhares diferentes. Sabe, quando tudo na vida está normal, está, sabe, meio cinza, ninguém olha para você. Agora, quando de repente você faz algo e isso te coloca em evidência, você não se torna só alguém a ser celebrado, você se torna um alvo para ser atacado. E os ataques são normais. Agora entenda que a semeadura de Daniel, ela é maravilhosa. A vida de Daniel é excelente. O Daniel tem uma postura incrível de uma devoção a Deus como ninguém. A Bíblia diz que o Daniel orava 3 vezes ao dia. Eu sei que aqui em São Paulo, e você que está em casa, ora pelo menos 2. Mas o Daniel orava 3. Eu tenho certeza que você não consegue sair de casa sem dobrar os joelhos e falar com o Senhor: Jesus, abençoa o meu dia. Eu te agradeço pelo ar que eu respiro. Eu te agradeço, Senhor, pela criação. Eu te agradeço pela minha salvação. Eu te agradeço por ter conhecido o teu nome. Não é verdade? Todo mundo faz isso. Todo mundo antes de dormir diz: Jesus, mais um dia eu venci. Mais um dia o Senhor me ajudou. E por isso eu estou tão feliz. Em paz me deito, logo pego no sono, porque o Senhor está comigo. Não é isso que você faz todo dia? É. Aleluia. Mas Daniel fazia 3. Daniel fazia no meio do dia. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero que você entenda que a semeadura de Daniel era extraordinária. Então entenda, se a semeadura de Daniel é extraordinária, não dá para aceitar que esse garoto não viva o melhor dessa terra. Porque é isso que a gente diz: olha, você vai viver o melhor dessa terra, a sua vida vai ser um mar de rosas. Aí a Bíblia diz que o Daniel é sinistro, irmão. Saiu o decreto. E o decreto tem uma sanção. A sanção é o seguinte: se alguém se prostrar perante outro Deus, que não seja você, que era o rei Dário, você vai jogar ele na cova do leão. Aonde? Na cova do leão. Por que eu fiz isso? Não sei. Leão. O leão, irmão. Alguém já viu um leão aqui, irmão? O leão é o rei da selva. Top, bonitão. Mas ninguém gosta de passar a mão no leão, porque o leão é perigoso. Até tem quem passa, mas passa uma vez só. Olha só. Minha memória vai trazendo coisa que não tem nada a ver. Me lembrei da minha lua de mel, que eu passei a mão no leão, agora do nada. Ai, Jesus, tira essa memória agora, deixa eu só com a palavra aqui. Aí a Bíblia vai dizer que o Daniel se dobrou os seus joelhos, orou, e aconteceu um negócio. É óbvio, Daniel foi acusado, porque estava todo mundo na porta assim, ó. Vamos ver se ele vai fazer igual? Porque eu quero que você saiba de uma coisa. Grava isso, meu lindo. A gente não está vivendo na Disney. A gente está vivendo no mundo real. No mundo real é assim: se você está dando muito certo, vai ter uma grande parte de pessoas que vai estar esperando você cair. Isso é normal. Vai ter gente que está assim, ó: vai cair, hein? Vou estar lá para ver. Aqui não tem ninguém assim. Ninguém torce pelo mal dos outros, não. Aqui todo mundo fala: quero que prospere mesmo. Deus abençoe. Mas tem uns malucos na vida aí, irmão, que fica só esperando. Nossa, ó, subiu. A queda vai ser pior, hein? Irmão, estava todo mundo na porta do quarto do Daniel, esperando ele dobrar o joelhinho. Só que por quê? Porque eles sabiam que contra o caráter de Daniel não dava para tentar. Isso é maravilhoso, quando as pessoas sabem o quão previsível você era em fazer o bem. Sabe, o que se espera de um cristão? Que ele tenha atitude de um cristão. Então você é previsível, nós temos que ser previsíveis. Ser imprevisível é lutar contra os princípios que nós defendemos. Você está entendendo? Então a nossa semeadura, ela é previsível, porque não dá para se esperar algo diferente de quem conheceu Jesus, de quem vive o Evangelho, de quem ama Jesus de verdade. Não dá para esperar outra coisa senão o bem, senão os princípios sendo respeitados. Amém. Bom, olha aqui. Aí o povo ficou esperando o Danielzinho lá. O Daniel orou. Pegaram o Daniel e falou assim: Daniel, poxa, que coisa, né? Vai ter que ir para a covinha do leão. Vou resumir para você a história. Jogaram o Daniel na cova do leão. Só que o rei Dário, irmão, curtiu o Daniel, seguia ele no Instagram e tudo, falava: nossa, o Daniel é meu faixa, eu não queria. Daniel, por que você fez isso? Não é porque eu não posso.
Eu não vou me prostrar a outro Deus, senão o meu Deus de Israel é o meu Deus. Como que eu vou deixar? Sabe, mesmo que o mundo tente conspirar contra os teus princípios, você tem que dizer: irmão, não adianta, eu não consigo. Eu não vou negociar com aquilo que é eterno. Eu vou até o final, mesmo que me custe um alto preço. Aleluia. Aí o Dário falou assim: poxa, então, irmão, eu vou ter que jogar na cova do leão, só hora pro leão ter comido. Aí o Daniel jogaram na cova do leão. A pergunta é: o que Daniel semeou fazia parte da colheita da cova do leão? Então aqui eu fiquei em crise. A lei da semeadura é estranha. Como assim? Como assim? Alguém que é justo, que ora 3 vezes ao dia, foi parar na cova do leão? Como assim alguém como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se prostraram à estátua de ouro que haviam levantado, foram parar no forno de fogo ardente? Como assim o apóstolo Paulo foi perseguido? Como assim homens como Pedro foram assassinados por amor ao evangelho? Como assim um mártir como tantos que a Bíblia nos apresenta viveram esse tipo de colheita? E aí, irmão, eu entrei em crise, mas lembra, a primeira crise não foi no texto, a primeira crise foi no meu avô. Eu sentei com meu avô, irmão, e eu amo sentar com pessoas mais velhas e ouvir. Eu não falo nada, eu fico até com vergonha, porque é muita sabedoria. Resguardado de simplicidade mora muita sabedoria. Meu avô começou a contar uma história para mim. Como foi que ele foi parar na cidade grande? Meu avô é um homem de 70 e poucos anos, extremamente simples, aprendeu a ler lendo a Bíblia. Um homem crente, um homem, sabe, um homem de Deus. E aí ele disse para mim uma coisa, ele falou: filho, o jeitinho dele assim, falar o vô trabalhava como agricultor, ele fala, ele não fala agricultor, como agricultor. O vô fez um primeiro plantio, uma rocinha de 200 metros quadrados, e o vô plantou, e a primeira colheita do vô, a avó ficou doente, e o vô teve que pegar todo o dinheiro da colheita e pagar uma cirurgia de emergência para ela. Aí eu, sério, vô, sério. E aí eu arrisquei de novo. Peguei tudo que eu tinha, vendi umas vaquinhas, alguns animais que a gente tinha, e comprei mais um tanto de semente, e plantei tudo de novo. E aí veio uma chuva muito forte, uma chuva de pedra, e destruiu toda a lavoura quando estava começando a germinar. E a última vez, o teu pai me ajudou, ele me contando, o teu pai me ajudou. Eu plantei uma rocinha no barbante, eu não sabia o que isso significava. Meu avô diz, ele esticava o barbante, meu paizinho ia até o final esticando o barbante. E aí quando o barbante estava esticado, o meu avô ia com aquela máquina de plantar a semente, colocando a semente em linha, para ficar uma roça perfeita. E aí meu avô me disse uma coisa: eu fiz tudo do melhor. Eu me lembro da cena do teu pai, a gente se encontrava no caminho, e eu ouvindo meu avô, e ele disse: pois é, só que eu não sabia de uma praga que estava no Paraná naquela época, e essa praga atacou a nossa lavoura e a gente perdeu toda a colheita. E foi por isso que eu vim para a cidade. Fui para Curitiba, meu avô contando, com os filhos, sem dinheiro no bolso, sem nada, com pouquinha coisa para sobreviver. Aí eu perguntei para o meu pai: pai, o pai lembra disso? Aí meu pai disse: eu lembro do teu avô chorando no galpão quando perdeu toda a plantação dele. E quando eu ouvi e somei tudo aquilo, eu falei: como que pode? Ele plantou certo e colheu tudo ruim, tudo errado. Aliás, nem chegou a colher. Entende a crise? Entende que a gente vai entrar em crises na vida, em algum momento a gente vai dizer: puxa, mas eu fiz tudo certo e para mim parece que dá tudo errado. Alguém já viveu isso? Alguém? Ou eu estou falando aqui em outro idioma? Fala a verdade, você já viveu, teve essa sensação de injustiça? Você diz: eu fiz certo e eu colhi errado. Bom, eu fui com essa crise para casa, até que eu estava conversando com meu pai no dia do meu aniversário. Eu olhei para o meu pai e falei: pai, e aí pai, a lei da semeadura existe? E aí o Espírito Santo falou no meu coração: ela é real. E eu: como assim, Senhor? Aí no meu espírito o Senhor falou: é que se aquela lavoura tivesse crescido, tivesse dado fruto,
o teu avô nunca viria para a cidade. Olha aqui, no meu espírito isso, eu olhando para o meu pai e o Senhor no meu coração. O teu avô nunca viria para a cidade. O teu pai nunca conheceria a tua mãe. Você nunca teria nascido. E essa não seria a história. Essa pergunta nem sequer existiria. Então o Espírito Santo me fez entender: o dia que o teu avô plantou, ele nem sabia que a colheita seria muito maior do que o plantio que ele estava fazendo. Ei, escute! Uma roça se perdeu, 2 roças se perderam, 3 roças se perderam, mas uma geração foi salva para a glória de Jesus. Eu quero que você entenda, uma transformação aconteceu. Então grava o que eu vou te dizer. Quando você está com Jesus, até quando parece que está dando errado, está dando completamente certo. Até quando você pensa que você perdeu, na verdade existe algo poderoso de Deus sendo gerado. Porque há um texto na Bíblia que nós não podemos ignorar: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, eu olhei para o meu pai e eu disse: pai, eu entendi, pai. Eu entendi. A lei da colheita é real, mas a geografia muda rapidamente. É possível eu plantar aqui e colher em outro lugar totalmente diferente. Sabe qual é o que é doido da nossa vida? Que mesmo quando os nossos olhos não enxergam o fruto da semente, precisamos continuar semeando. Mesmo quando os nossos olhos não enxergam o fruto do trabalho, mesmo quando os nossos olhos não contemplam o suor da dedicação virando frutos, continue semeando, continue fazendo bem, continue estendendo as mãos, continue semeando, continue sendo honesto, continue sendo fiel, continue respeitando princípios. Porque quando a colheita chegar, ela será extraordinária. E aí eu entendi uma coisa que o meu pai um dia, na simplicidade dele, me falou. Ele falou para mim: filho, a gente estava passando uma crise, eu e a Paula, e Deus falou com meu pai. Meu pai me chamou, e aquelas conversas que só um pai pode ter com o seu filho, sabe? Meu pai disse para mim: filho, o teu avô nunca traiu a avó, e a colheita do teu avô sou eu. Filho, eu nunca traí a tua mãe. É muito bom ouvir isso do nosso pai, não é? Olhando nos nossos olhos: eu nunca traí a tua mãe, e a minha colheita se chama David, Leonardo e Carla. Vocês são a minha colheita. Filho, se você quer colher nos teus filhos o que o teu avô colheu em mim e o que eu estou colhendo em você, seja fiel à tua esposa, sabe? Mesmo que os nossos olhos não vejam agora, continue semeando. Meu lindo, mesmo quando tudo dá errado, examine a sua semente. Se ela for boa, continue semeando. Se a sua semente agrada o coração do Senhor, continue semeando. Agora, se a sua colheita tem a ver com a sua semente, pare de semear, tire as sementes, mexa a terra, limpe a terra e comece a semear de maneira correta. Porque aquele que semeia, colhe. A pergunta, para terminar, é: e Daniel, onde entra nisso tudo? Daniel, essas horas está na cova do leão, irmão. Eu até esqueci ele lá, tem que voltar antes que o leão acorde. Porque a Bíblia diz que ele foi lançado na cova dos leões. Óbvio que é uma figura ficta que a gente cria, e assim que eu conto para os meus filhos. O Daniel dormiu nas costinhas do leão. Imagina o leão deitadinho, top. O Daniel fez assim: vai pro ladinho, leão.
quero dormir. Aí o leão não estava entendendo nada, mas eu devia te comer, não devia? Vai pro lado e cala a boca, leão. Dorme aí, não enche meu saco. Era o doutor do Liro. Falava com os animais. Desculpa, a referência é péssima. Aí a Bíblia diz que na manhã seguinte, o rei Dário foi lá. Eu vou ler que é melhor. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me ferissem. Daniel está dizendo. Visto que perante ele encontrou-se inocência em mim. E também perante a ti, ó rei, não tenho feito mal algum. Então o rei ficou extremamente contente por ele e ordenou para que eles erguessem Daniel para fora da cova. Então Daniel foi erguido para fora da cova, e nenhum tipo de ferimento encontrou-se nele, porque ele acreditou em seu Deus. Mesmo quando tudo dá errado, mesmo quando parece que, o ambiente destruiu, continue crendo no seu Deus, continue acreditando no Deus que você serve, continue acreditando na semeadura, continue acreditando. Aí, meu Deus, eu até perdi. E o rei ordenou, e trouxeram-lhe aqueles homens que tinham acusado Daniel. A treta agora começa. E foram lançados dentro da cova dos leões. Eles, os seus filhos, suas esposas e os leões tiveram domínio sobre eles. Paparam, né? Tiraram a barriguinha da miséria. Bom, eu vou parar porque vai ficando pesado, quebrar os ossos, tal. Coisa sinistra. Eu só quero que você entenda. A lei da semeadura, ela é infalível. Então, meu lindo, se a sua semente é boa, mesmo parecendo que às vezes está dando tudo errado, continue semeando. Se a sua semente tem a ver com a relação da tua colheita, pare de semear, mude a semente. Mas nunca esqueça que com Jesus, mesmo quando está dando errado, na verdade está dando certo. Aí meu avô foi para Curitiba, trabalhou de servente de pedreiro. Minha avó lavou roupa para fora, limpava a casa de pessoas importantes. E um dia decidiram ir para Joinville. Lá em Joinville meu pai conheceu minha mãe, que está aqui, a Luciane. Fica de pé, mãe, para as pessoas conhecerem de quem eu falo tanto nas mensagens. Essa é minha mãe. Minha mãe casou com meu pai. E dia 9 de abril de 1990 eu nasci. Sabe qual é a loucura? A gente esquece que sementes viram sementes. O que você semeia hoje gera sementes para gerações. Tome cuidado com a sua semeadura, mas seja intencional nelas. Um dia eu quero ter o privilégio de ouvir o meu filho falando algo parecido. Um dia, meu pai casou com a minha mãe. E eu sou a semeadura, a colheita do meu pai. E um dia, se Jesus me permitir, eu quero ouvir um neto falar a mesma coisa. E todos colhendo de uma roça frustrada, que parecia ter dado tudo errado, mas na verdade estava dando tudo certo. Jesus, obrigado. Tua palavra, ela é real. A lei da semeadura é real, Jesus. Cremos que aquilo que semeamos, isso nós iremos colher. Senhor, nos faz entender e examinar as nossas sementes. Não nos permite semear de maneira errada, Senhor. Mas, Jesus, às vezes,
nosso coração aperta, porque parece que aquela semente plantada há tanto tempo não vem à tona. Jesus, nos traz esperança e acalma o nosso coração, para que quando a árvore estiver grande, a gente lembre da semente que gerou aquela árvore, e nunca nos esqueçamos que o Senhor é que dá o crescimento, e que o Senhor faz tudo de maneira perfeita, e que sim, Jesus, até quando está dando errado, está dando certo. Amém. Fala, meu lindo! Minha linda! Nós estamos no Rio Grande do Sul, em Canoas. E essa é a série Transformação. Que eu tenho uma palavra de Jesus para você. Uma palavra que vai te livrar do erro. Te livrar do erro de se meter aonde não deve. Te livrar do erro de não fazer o que deveria ter feito. E por conta disso não viver tudo aquilo que Deus tem para você. Eu não sei você, mas 2025, minha meta é: eu quero viver o plano completo de Deus para minha vida. Eu quero viver esse rolê aí, irmão. Só que o problema é: devo esperar ou devo fazer? E é sobre isso. Mas antes de ir para a mensagem, eu tenho um recado muito importante para os irmãos. Curte o vídeo. Olha que animação, você imagina. Irmão, curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda segunda-feira às 5 horas da manhã tem uma palavra de Jesus para você aqui. E em breve nós não teremos mais mensagem só segunda-feira. Irmão, eu sou muito fofoqueiro. Deus me deu uma palavra. E a gente vai ter mais uma mensagem durante a semana. Vai ser quinta-feira às 5 horas da manhã. A mensagem da semana segunda e o fôlego da semana. Aquela puxada de ar que você precisa, porque já esqueceu um pouco do que te falaram na segunda. Mas para que toda a promessa seja relembrada e que você não tire os olhos daquele que te chamou, haverá um fôlego na semana, uma palavra de Jesus para você. Então se inscreve, ativa o sininho, curte, compartilha. E meu último convite para você é sobre a nossa associação evangelística. Eu quero muito que esse ano seja um ano que você seja parte do que Deus está fazendo na nossa geração. Nós estamos no Rio Grande do Sul. Há quase um ano atrás havia uma tragédia acontecendo aqui. E nós, o Brasil todo, nós oramos pelo Rio Grande do Sul. Mas através da nossa associação evangelística e através de milhares de pessoas, que talvez seja você que está me assistindo, e aproveito para agradecer, mais de 2,5 milhões de reais foram arrecadados e enviados para servir esse estado. Toneladas de alimentos, toneladas de águas e toneladas de produtos de limpeza, produtos de higiene, tudo que você imaginar para servir o Rio Grande do Sul. E hoje estamos aqui não para falar do que aconteceu, mas para dizer daquilo que Deus vai fazer. Em nome de Jesus. E por falar no que Deus vai fazer, vamos para a mensagem. Eu estou bem orgulhoso de vocês. Coisa linda. Neemias, capítulo de número 4, versículo de número 9, nos responde a pergunta que está no título da mensagem: o que é estranho.
É estranho tirar o brilho da expectativa e logo no começo dar a resposta, porque a impressão que passa é que se eu sei de fato o que faço, então não preciso de mais nenhuma informação importante. Mas eu quero que você tenha paciência para descobrir que mesmo às vezes, sabendo o certo, nós fazemos o que é errado. O apóstolo Paulo vai dizer: porque aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, mas aquilo que eu não quero, quando vejo, eu já fiz. Neemias capítulo 4, versículo 9 diz: todavia, nós fizemos a nossa oração ao nosso Deus. O que eles fizeram? Eles oraram. Mas aí a segunda parte do versículo diz: e posicionamos uma guarda contra eles, dia e noite, por sua causa. Então agora, compreenda o que Neemias está falando. Neemias está numa missão poderosa, baseado numa palavra que ele recebeu do Senhor de reconstruir os muros. Uma missão desafiadora, uma missão de prazo curto e uma missão carregada de opositores. Só que ele estava debaixo de uma palavra. E porque ele estava debaixo de uma palavra, então a Bíblia diz que no meio da adversidade, a primeira coisa que ele faz é orar ao Senhor. Quando nós oramos, nós estamos colocando na mão de Deus aquilo que nós não podemos fazer ou aquilo que nós não temos o controle. Só que aí, ele dá uma outra parte da realidade que vai viver. E a outra parte que ele vai viver é: e nós colocamos uma guarda 24 horas. Nós vamos orar, mas nós não vamos deixar o portão aberto. Nós vamos orar, mas se eles virem para cima da gente, o pau vai torar. Nós não vamos dormir de touca. Vai dar rolo. Se eles virem, Deus está guardando no céu, mas a nossa galera está aqui, ó. Manda, vem. Só que aí que tá. Quando você olha para a Bíblia, você percebe que tem várias histórias onde Deus diz: vocês vão ficar calados e eu vou pelejar por vocês. Então tem circunstâncias na vida que Deus vai dizer: eu não quero que você faça nada. Nada, não quero que você não se meta, só isso, só relaxa, baixa a bola, segura a onda. E vai ter vezes que Deus, para fazer, vai dizer para você: faça você isso aqui. Quer um exemplo? Noé, Deus falou para ele: Noé, constrói uma arca. Pergunto para você: Noé era arquiteto, engenheiro, construtor? Nada, tadinho Noé, irmão. Imagina o cara quando Noé viu e falou assim: o sangue de Jesus tem poder. Nem tinha Jesus no rolê ainda, mas é que eu trouxe para o nosso tempo. Ele já olhou e falou assim: Deus do céu, isso aqui eu não dou conta não. Aí Deus falou: mas então deixa eu só te falar um negócio. O dia que ficar pronto, eu volto para fazer o que eu disse que vou fazer. Você sabe que foi assim, né? Deus falou: faz a arca, beijo. E vazou. Irmão, tem noção que Deus falou: ó, você vai fazer assim, top, aqui essa madeira, essa é a medida, isso, aquilo outro. Aí o Noé fez assim: tem uma pergunta. Deus não estava mais. Deus falou: não, relaxa, ó, beijo, eu só volto quando tu terminar. Tudo o que você precisava de informação, eu já te dei. Agora é com você. Só que a crise da nossa vida é porque a gente tem um medo muito grande. Qual é o medo que todo mundo que ama Jesus tem? Sair do centro da vontade dele. Porque qual é o risco de alguém que sai do centro da vontade de Deus? Chegar no lugar aonde Deus não está. Ir para o endereço aonde Deus não está te esperando, aonde você foi, e vai chegar sozinho e vai colher o fruto sozinho. Sabe qual é o maior problema do nosso tempo? É porque normalmente nós não estamos andando segundo a vontade de Deus, mas segundo o nosso coração. É porque nos ensinaram que nós devemos confiar no nosso coração, que a gente deve acreditar na nossa intuição, a gente deve acreditar na gente. Porque tudo que você precisa está dentro de você. Não, irmão, tudo que você não pode confiar está dentro de você. Que climão.
Nenhum glória a Deus até agora, nenhum aleluia. Fala para o irmãozinho que está perto de você: o teu coração é enganoso. A Bíblia diz: não se estribe no seu próprio entendimento. Ou seja, na verdade, a nossa crise maior é porque nós temos a certeza que a gente é muito inteligente, que a gente tem boas saídas, nós temos boas ideias. Eu confesso que a minha imagem é criativa demais, minha mente é criativa. Eu consigo imaginar a gente dizendo para Jesus, dizendo: Deus, eu tive uma ideia, e se eu te falar, o Senhor vai ficar de cara. Irmão, tem gente que eu acho que Deus vai falar assim: nossa, por quê? Por quê? Vontade de dar uma matadinha, vontade de fazer de novo, sabe, vontade. E eu vou te falar por que isso gerou no meu coração. Primeiro, eu nasci numa família onde uma decisão fora da vontade de Deus levou a nossa família para um destino muito triste. Na nossa casa, durante muitos anos, toda a colheita negativa foi por conta de uma decisão errada que o meu pai tomou. Uma decisão. Então aquilo gerou um temor tão grande no meu coração, mas tão grande, que quando eu me tornei um homem, eu tenho uma coisa comigo: eu não me movo se não tiver uma resposta clara do Senhor. E quando eu digo isso, todo mundo diz a mesma coisa. E se Deus não responder, o que você faz? A resposta é nada. Se Deus não fala nada, eu não faço nada. Agora, se Deus me der uma palavra e a palavra for X, eu não vou tentar no Y, eu não vou tentar no Z, eu vou ficar no X. Mas a porta está trancada. Mas se Ele diz que vai abrir a porta, Ele vai abrir a porta. Se Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. Agora, o negócio é quando a gente começa a se meter. A parada começa aqui, o problema. Então aqui a gente começa a mostrar por que a gente se lasca de vez em quando. Porque Deus dá uma palavra, Deus dá uma direção, Deus diz: é pra lá. E aí a gente olha e diz: tá bom, Senhor, ó, que lindo. Só que daí, quando a gente chega, tá muito calor. Aí a gente começa: não devia ter vindo. Eu acho que eu estou no lugar errado. Tá vendo? Olha aí, ó. Já começou dando errado as coisas já. Aí Deus está assim: você não chegou no lugar desejado. Esse é só o caminho. É só o processo. E a gente está assim: não, Senhor, não. Eu acho que eu vou fazer o seguinte: eu acho que eu vou para outro lugar. Eu acho que eu volto no outro dia. Senhor, eu tive uma ideia. Eu vou ver só pelo YouTube. Bom, parece que eu estou falando de vocês, né? Que coisa. Está parecendo indireta, mas na verdade eu só estou colocando de uma maneira simples aquilo que a gente faz de maneira complexa na nossa vida. Deus nos coloca numa circunstância que está nos levando para o lugar que Ele deseja. Mas quando tudo começa a não fazer mais sentido, e esse é o problema, aonde a nossa fé é exigida e a nossa razão quer sobrepor, então a gente começa a querer dar opinião ou fazer do nosso jeito. E eu vou te falar um negócio, meu lindo. Deus fez algo na nossa vida agora nos últimos meses, que para mim foi um negócio assim, que me deu um soquinho de leve, pá, na boquinha do estômago. Você consegue respirar direito, você fica... E eu só estava dizendo: Senhor, eu entendi, Senhor, eu entendi. Irmão, durante 3 anos, eu e minha esposa fizemos um plano para um sonho da nossa vida. Durante 3 anos, quanto tempo? 3 anos. Então durante 3 anos, eu planejei. Durante 3 anos eu orei sobre um projeto que nós tínhamos. Nós passávamos no lugar, levantávamos as mãos e nós orávamos: Deus, aqui, Jesus, esse é o sonho da nossa vida. Será que um dia... Só que aí eu fiz no primeiro dia um plano. E aquele plano era exatamente o plano perfeito que Deus havia colocado no meu coração. Um plano que no fim era uma proposta. Eu estou sendo bem simples com você, sem ser muito fofoqueiro. E eu fiz aquela proposta, e aquele plano era o plano perfeito. Só que passou 1 ano, o plano perfeito não serviu. Então o que eu fiz? Comecei a tentar adaptar o plano.
a criar ramos que não estavam no plano, que não faziam que a conta fechasse, que era muito mais para dar certo do que para que de fato o plano de Deus acontecesse de acordo com o plano original. Então eu fazia a proposta, e para mim aquela proposta era uau, e a pessoa dizia não quero, assim como disse para a primeira proposta, não quero. Passavam 8 meses, eu ia lá e dizia pronto, tive uma ideia. Irmão, eu acho que tem uma hora que Deus olha pra gente e fala assim, cala a boca, para de se meter. E eu tive outra ideia, aí eu fazia a proposta, e o não vinha lindo e redondo. E aí, irmão, se passaram 3 anos, e agora no final do ano eu estava na casa de um amigo, e saímos de lá daquele lugar, eu e minha esposa falando no carro, orando sobre esse projeto para 2025, para ver se agora sairia do papel. E aí o Senhor falou no meu coração, faz a mesma proposta de 3 anos atrás. A primeira proposta foi a maior negativa, era a proposta impossível. E aí eu peguei e falei, então tá bom, se o Senhor está falando, vou fazer. E eu fiz a proposta, a mesma proposta de 3 anos atrás. Fiz a proposta e fui participar de um projeto chamado Legendários. É legendário aí? Au. Irmão, que paulada que eu levei. Fui pro Legendário pensando que ia ser um retiro espiritual. Minha esposa orou por mim, dizendo, Deus, que ele se divirta nesses dias, coitado. Não sabia da metade da missa. Não posso falar. Cada um tem a montanha que merece. Mas eu fui. Foi maravilhoso. O primeiro dia eu já queria desistir, não montei barraca. Acordei todo molhado no sereno, tive que montar barraca. Aí montei a barraca, mandaram acordar. Eu não sou muito fofoqueiro, Tchep, me perdoe. Mas bom, no Legendários eu teve um negócio interessante, porque eu fiz a proposta e eu tenho o meu telefoninho que eu acompanho o status. Quem tem telefone aqui? Quem que é escravinho do telefone? Ai, tudo anjo, ninguém é. Irmão, qual que é o negócio? Eu sou assim, eu mando uma mensagem e se eu quero a resposta, de vez em quando eu abro assim pra ver. Não respondeu ainda. Você é assim também? E eu tirei o 2 azul pros outros não ver se eu vi. Aí eu também não consigo ver se os outros viram, entendeu? Tô colhendo do coisa que eu plantei. Aí eu fiz a proposta e fui pro Legendários. Só que aí, irmão, meu coração eu já foi assim, Senhor, e se essa mulher ligar? E se esse povo querer saber? E se esse povo querer mais informação? E ó céu, ó vida, ó azar. Vou pro Legendário. Chega no Legendário, o legendário que tava lá trabalhando lá, que era o Voz, ele olhou e falou assim, um legendário fica com as mãos para trás, para não atrapalhar aquilo que o Legendário 01 está fazendo. Aí, irmão, naquela hora Deus falou comigo, lindão, te tirei de cena para tu não atrapalhar o que eu vou fazer nesses 4 dias que você vai estar longe. Não, irmão, pelo amor de Deus, escuta isso, 4 dias. Mas eu, no segundo dia, quando o legendário falou, do mão para trás, o Espírito Santo falou comigo, você não vai atrapalhar. Quando você chegar, vai estar pronto. Aí, irmão, aí fui pro Legendário, virei Legendário. E top, e confusão. E aí chego do Legendário, minha esposa olha pra mim, eu olho pra ela, ela tá sorrindo demais. Eu digo, já sei. E ela, o que tu sabe? Deu certo. Ela falou, deu certo. Então, irmão, não é um testemunho, é para você. Claro que é um testemunho também, mas não é só um testemunho. É só para você entender que algumas vezes Deus vai falar para você, faça, e algumas vezes Deus vai falar, faça. Ficou pesado? Então porque é só isso que às vezes Deus precisa. Às vezes a única coisa que Deus precisa para completar o plano que Ele tem para a sua história é que você pare de dar palpite, é que você pare de se meter, é que você pare de dar opinião, é para que você pare de dizer, eu tive uma ideia e eu acho que é o melhor caminho. Às vezes a única coisa que Deus quer é que você saia de cena.
que você saia da frente e que você deixe Ele completar a obra que Ele começou em você. Ele é fiel para completar aquilo que Ele começou em você, e aquilo que Ele vai fazer, só Ele pode fazer. Sua ideia não ajuda, o seu plano não ajuda, sua adaptação não serve, porque se é perfeito, é só Deus que pode fazer lindo. E aí você não se mete. Agora o problema é saber quando. Essa é a parada. Como eu equilibro fé e ação? E a mensagem do Senhor para nós é: você só que consegue equilibrar fé em ação se as duas coisas dentro de você estiverem alinhadas. Se a ação depende de coragem e ousadia, a fé depende de joelho no chão e sabedoria. Então veja, se a fé que Deus está fazendo me dá sabedoria para saber esperar, a ousadia me dá coragem para fazer aquilo que Ele manda. Vou te dizer um negócio lindo: quantas coisas na nossa vida Deus ainda não fez porque nós não demos o passo que Ele pediu? Quantas coisas Deus já falou para nós há muito tempo e a gente está travado no mesmo lugar porque a gente está dizendo: não é hora, ainda não me sinto preparado, não está na hora. Meu lindo, só vai chover a hora que a arca fica pronta. Deus só vai fazer a hora que você ouvir a voz dEle e obedecer aquilo que Ele está te mandando. Se Deus está falando para você se posicionar, se posicione como alguém que não tem medo de errar. E aí a parada é essa, porque uma palavra de Deus, quando vem sobre nós, ela nunca vai combinar com a gente. Isso é a primeira coisa que você precisa aprender rápido. Deus nunca vai te dar um plano, uma palavra, uma visão que combine com você. Deus sempre vai fazer aquilo que combine com uma versão sua que você não conhece e com aquilo que de fato Ele é. Como que eu melhoro isso? Acho que dá para melhorar. Quando Deus fala para José que ele vai ser governador, ele é um governador preparado, sim ou não? Quando Deus fala para Davi que ele vai ser um rei, ele já é um rei preparado? Eu vou pegar pesado agora. Quando é profetizado sobre João Batista que ele seria aquele que anunciaria a chegada de Jesus, a voz que clama no deserto, ele já estava preparado, sim ou não? Então entenda que da clareza da visão que Deus te deu até o momento de tudo acontecer, haverá etapas da história que você vai fazer e etapas da história que você vai ter que sair de cena. Haverá momentos que você vai ter que liberar a palavra, e haverá momentos que você vai ter que silenciar a sua opinião. Haverá momentos que Deus vai dizer vai, e haverá momentos que Deus vai dizer fique. Sabe qual que é a nossa maior crise? Não é quando Deus está dizendo avance, é quando Deus manda a gente parar. A maior crise do ser humano não é quando Deus diz vai, é quando Deus diz fica. É quando Deus diz não. É quando Deus te paralisa. É quando Deus bloqueia você e diz: aqui você não passa, você precisa esperar a estação. E aí que está. É nessa crise de todas as histórias que a gente começa a fazer o que não era para fazer. É nesse momento que a gente troca os pés pelas mãos e começa a agir aonde Deus não queria que você agisse. Então ponto. É muito simples. Para equilibrar as coisas, eu preciso equilibrar as coisas aqui dentro. Minha vida de oração precisa estar ativa, mas a minha coragem precisa estar alinhada com o tamanho da minha fé. Então, quando nós estivermos nesse plumo da vontade do Eterno, a gente vai começar a ver milagres que demorariam anos acontecerem em meses. Não, 20 irmãos acreditaram. Eu vou dizer de novo: aquilo que demoraria anos, se você não atrapalhar, se você obedecer a voz de Deus, se você fazer aquilo que Ele te mandar e parar aonde Ele mandar você parar, então aquilo que demoraria anos vai acontecer em meses. Você não vai atrapalhar o favor de Deus, você não vai atrapalhar aquilo que Ele está fazendo, você vai cooperar para aquilo que Ele tem para a sua história. Então algumas vezes Deus vai dizer shh, outras vezes Deus vai dizer grita. A Bíblia diz que o povo rodeava os muros de Jericó,
E durante 7 dias eles ficaram calados. Mas quando foi dada a ordem, gritem, eles gritaram. E a Bíblia diz que os muros vieram ao chão. Eu não sei você, mas o meu projeto para 2025 não mudou. Minha preocupação com Jesus é: Jesus, não deixa eu fazer nada que você não queira que eu faça. Jesus, não me deixa colocar a mão aonde o Senhor não quer que eu coloque. Jesus, não me deixa me meter nas tuas ideias. Se as tuas ideias são perfeitas, eu sei que elas são, então, Senhor, faz o extraordinário. E se precisar do ordinário para que alguém faça, eu estou aqui. Me usa, estou preparadinho aqui, Senhor. Mas eu não vou tentar ser Deus, e eu sei que o Senhor vai deixar eu fazer aquilo que me compete. Termino dizendo para você uma coisa, e termino aqui. Se o equilíbrio é a chave, em alguns momentos, e agora eu complico tudo e vou embora com vocês, com a bomba com vocês. Se o equilíbrio é a chave, em alguns momentos o excesso desculpa, irmão, vai ficar uma bombinha para vocês resolvem depois. O equilíbrio é a chave. Estamos até agora dizendo fé e obras, ação. Mas vai ter um dia que a obra não vai servir para nada, e você vai ter que só ter fé. Tá, vou para o outro lado então. Vai ter um dia que você não vai ter que ter fé. Você vai ter que só baixar a cabeça e fazer a obra. Você vai ter que colocar a cabeça ali. Noé demorou 120 anos para a arca ficar pronta. Irmão, em 120 anos ele até esqueceu do que Deus havia falado que ia chover, provavelmente. Chegou uma hora que ele já não sabia mais nem o que ele estava fazendo ali. Ele falou: Senhor, o que está acontecendo aqui? É madeira para todo quanto é lado. Meu Deus, Senhor, por que eu estou aqui mesmo? Mas chega uma hora que a gente até esquece por que está fazendo o que está fazendo. Só que a Bíblia diz que no dia que a arca fechou-se, a chuva começou a cair do céu. O que nunca aconteceu, aconteceu pela primeira vez, somente no dia que a arca ficou pronta. No fim, a conclusão que a gente chega é que não existe uma regra, existe uma particularidade de histórias. E é por isso que você não pode seguir um modelo de alguém. Você precisa seguir aquilo que Deus deu para você, aquilo que Deus confiou para você. Porque o problema é que a minha história não combina com a sua história não combina com a do irmão do lado, a do irmão do lado não combina com a sua. Cada um vai viver na proporção daquilo que Deus delimitou. E agora essa é a parada. O que eu vou fazer? A minha palavra para você é: equilibre enquanto dá. Mas se Deus mandar você fazer qualquer coisa, faça como se nunca tivesse ouvido nada do que eu falei. Se Deus mandar você pular e não faz sentido, pula de cabeça, não precisa nem olhar para trás. Deus vai prover, Deus vai trazer o recurso, Deus vai fazer o milagre, Deus vai fazer aquilo que você não acreditava que poderia ser possível. Ele tem o poder para fazer. Então, meu lindo, vai ter dias que você vai ter que agir, e vai ter outros dias que você vai ter que confiar. E talvez você vai demorar um pouco para saber, mas quando decidir por aquilo que Deus deseja, o que estava paralisado vai começar a movimentar. Termino com Moisés. Deus disse a Moisés: leva o povo para a terra prometida, Moisés. E a Bíblia diz que Deus mandou eles pelo caminho mais longe. Então, de repente, chegaram na frente do Mar Vermelho. E agora não tinha mais para onde ir. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem foi que mandou eles irem por aquele caminho? Só 5 irmãos. Eu vou perguntar de novo: quem foi que mandou eles irem pelo caminho que tinha um mar no meio do caminho? E por que Deus fez isso?
Há um silêncio mortal. Pergunta é: por que Deus fez isso? Por quê? Porque a Bíblia diz que quando o povo chega e o mar está na frente, a primeira coisa que eles dizem é: estamos no lugar errado, com as pessoas erradas, no momento errado. Moisés, você é o culpado. Você é o culpado. Lá no Egito nós tínhamos comida o suficiente, e se morrêssemos lá haveria covas para nós. Agora nós estamos aqui na frente do mar. Aí, Moisés, o que eu faço, Deus? O que eu faço, Deus? É muito maravilhoso. A parada é: Moisés poderia ter sido precipitado e dizer: eu conheço outro caminho. Porque a Bíblia diz que Deus mandou eles irem pelo caminho mais longe. Se Deus manda ir pelo caminho mais longe, haveria um caminho que era mais perto. Só que olha que interessante. Aí agora a Bíblia dá um outro detalhe. E lá no Egito, Deus endureceu o coração de Faraó, e o Faraó veio atrás. E agora então eles não tinham nem para onde voltar e nem para onde avançar. A pergunta é: por que Deus fez isso? Porque é isso que a gente sente. Deus, o Senhor me mandou, o Senhor me deu uma ordem, e agora tudo está dando errado. O Senhor falou comigo que faria isso, e agora eu olho, não tem para onde voltar, e eu também não consigo saber nem para onde que eu vou mais. Quantas vezes na vida nós nos sentimos assim? Deus, para onde eu vou? Eu te obedeci e agora estou aqui no meio do nada, não tem para onde voltar, não tem para onde ir. Aí a Bíblia diz que Moisés olha para o céu e diz: Deus, o que eu faço? Aí Deus diz: Moisés, o cajado. E quando Moisés estendeu o cajado sobre as águas, a Bíblia diz que o mar vermelho se abriu. Porque no fim, meu lindo, a única coisa que nos resta é: continue caminhando na direção que a minha voz está te chamando. Se tiver obstáculo, se tiver mar na frente, deixa comigo. Eu abro o mar, eu tiro o obstáculo, eu acalmo a tempestade, eu faço todas as coisas, mas a minha palavra não voltará vazia, ela vai se cumprir. E se nós permanecermos com o nosso coração nele, obedecendo a sua voz, nós iremos viver o plano dele para a nossa vida. Aleluia. Jesus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor nos lembrou, o Senhor nos atraiu para uma direção clara. É a tua voz que vai nos dizer quando fazer, quando esperar, quando agir, quando dobrar os joelhos, quando o timing está na tua voz, Senhor. E se tem algo que nós precisamos, é estar atinados com a tua presença, porque a tua presença nos sustenta de pé, a tua presença não nos deixa desistir, e a tua presença nos livra de decisões equivocadas. Jesus, que a tua voz seja o cerne de tudo, para ir ou para ficar, em nome de Jesus.